Fala pessoal! Nesse nosso quarto encontro aqui de raciocínio lógico, nós vamos falar de uma operação lógica muito importante para a nossa prova, que é a disjunção. Então, sem mais delongas aí na velocidade da luz, vamos lá para a definição. Peguei essa definição aqui no dicionário online, na internet aqui, ó, para você dar uma pausa aí e poder ler com mais calma. Tranquilo, pessoal? Agora, né? Nós vamos analisar a tabela verdade da disjunção e como que ela é representada. Ela é representada pela letra V ou pelo termo OU. Então, um exemplo claro aqui. Ó. Imagine que nós vamos ter essa proposta aqui. Ó. Contrataremos um gerente que a proposição P ele fale inglês ou a proposição Q que ele fale espanhol. Então, o pré-requisito da empresa é que ele fale pelo menos uma dessas duas línguas. Então, construindo uma tabela verdade aqui, que nós vamos expressar todas as possibilidades, nós temos aqui, olha, deixa eu marcar isso aqui com a canetinha, aqui. Nós vamos perceber o seguinte, que na primeira coluna ele fala as duas línguas, então ele pode ser contratado. Na segunda e na terceira linha, nós percebemos que ele fala pelo menos um dos idiomas. E a hipótese mais drástica, a pior hipótese que nós podemos perceber é o candidato que não fala nem inglês e nem espanhol. Então, nesse caso, o resultado final da disjunção é um F, ou seja, ele não vai poder competir, ele não vai poder fazer parte do quadro de funcionários justamente porque ele não fala nenhum dos idiomas. Então nós podemos perceber o seguinte, que a disjunção ela será verdadeira se pelo menos uma das proposições for verdadeira. Tranquilo, pessoal? Para fixação, vamos fazer um exercício que estava no vídeo 3, da conjunção. Só que aqui nós estamos mudando os operadores, o operador lógico é diferente, então o resultado vai ser diferente. Porém, a fórmula de construir a tabela verdade é a mesma. Então, a primeira coisa, nós separamos as proposições e nós percebemos que tem 3. O segundo passo é utilizar a fórmula que exploramos muito no vídeo 2, que é a fórmula número de linhas é igual a 2 elevado a n, no qual n é o número de proposições. Sabendo que nós temos 3 proposições, é só fazer 2 elevado a 3, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que dará 8. Então teremos 8 linhas. E aí você pode montar a tabela de acordo com esse exemplo que eu coloquei aí. Né? E com as suas respectivas colunas, com as proposições e o resultado. E aí, como que montamos? É simples. Nós aprendemos que na primeira linha nós colocamos metade V e metade F. Na segunda linha nós vamos colocar a metade da primeira. Se era 4, agora vai ser 2, VF e VF. E a última é a metade de Q, que provavelmente é 1. Então nós vamos intercalar. No final, basta a gente lembrar no exercício anterior que para a disjunção ser verdadeira, ela precisa que pelo menos uma das proposições sejam verdadeiras. Então nós teremos isso como resultado. Veja lá, pessoal, que bacana. Somente a última linha nós vamos ter o resultado falso, justamente porque as 3 proposições deu falso. Nesse próximo slide aqui é um assunto importante, né? Nós vamos falar da disjunção exclusiva. A gente tem que tomar cuidado e dar uma analisada nesse exemplo aqui, porque a tabela verdade é diferente. Nesses exemplos anteriores que nós vimos a disjunção inclusiva, né? Que ela incluía. Essa nós temos a disjunção exclusiva, ela vai excluir. Então a tabela de construção dela é diferente. Um exemplo para deixar mais claro. Catarina casará com proposição P, Petrúquio, proposição Q, Gadolínio. Então repare que a Catarina
ela vai ter que casar com um desses dois, ela não pode casar com os dois ao mesmo tempo. Então um vai ser excluído. Tranquilo, pessoal? Então vocês vão observar aqui, olha, na primeira linha. Se vocês observarem na primeira linha da inclusiva, que é o indivíduo falar inglês e espanhol, ele recebe verdadeiro no final, porque isso é uma vantagem. Porém, nesse exemplo aqui agora, você percebe que V e V vai dar falso, porque ela não pode casar com os dois. E o final também FF dá falso, porque ela precisa casar com um dos dois, né? O exercício, a promessa diz que um dos dois vai ser o marido dela. Então nós temos aqui, ó, que para ser verdadeiro, a disjunção exclusiva é uma das duas proposições tem que ser verdadeira. Tranquilo, pessoal? Um outro exemplo que a gente pode expressar uma disjunção exclusiva é essa do Papa, por exemplo. Francisco ou Francisco ou Paulo será o novo Papa. Então percebe-se que está uma ideia de exclusividade. Exclusividade ou exclusão. Só um dos dois vai ser o Papa. Agora vamos fazer um exercício aqui, começando com esse aqui, ó, de 2022, para fins didáticos. Admitindo-se que as proposições P e Q são verdadeiras, a única alternativa em que os conectivos lógicos implicam uma composição falsa de P e Q é... Então vamos analisar uma por uma das alternativas. Na primeira alternativa nós temos aqui uma conjunção. E nós aprendemos no vídeo 3 que é uma conjunção. Se o P é positivo e o Q é positivo, é a única possibilidade que tem na conjunção de dar verdadeiro. E aqui o exercício está dizendo que o resultado é falso. Então nós podemos eliminar a alternativa A. Na alternativa B, nós vemos aqui que nós temos um Vzinho. Aprendemos que o V é uma disjunção. Só que o V está sem o corte. Acho que eu esqueci de falar isso, né, gente? O V sem o corte, ele é uma disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva é aquele exercício dos gerentes. Então, se P é positivo e Q é positivo, então o resultado vai ser positivo, como nós vimos na tabela. E o exercício diz que deve ser falso. Então nós eliminamos a alternativa B. Agora nós temos a terceira alternativa. A terceira alternativa nós temos um cortezinho no V, que é uma disjunção exclusiva. Né? Não é inclusiva, ela é exclusiva. E nós aprendemos que se P e Q forem verdadeiros, então a proposição vai ser falsa. Olha aqui a tabelinha. E o exercício está dizendo que o final tem que ser falso. Logo, a nossa resposta correta é a alternativa C. Veja que ela satisfaz o pré-requisito aqui quando você olha para a tabela verdade. Tranquilo, pessoal? O segundo exercício, se nós observarmos aqui, ele fala de uma tabela verdade com duas proposições simples A e B. E ele fala que é uma disjunção exclusiva, né? Não inclusiva, ela é exclusiva. E no lugar da resposta ele vai colocar o quê? Ele coloca os algarismos, os números 1, 2, 3 e 4. E ele pede a resposta nas alternativas. Então, galera, é só vocês lembrarem da Catarina casando com Petrúquio ou com Gadolínio, né? Ela não pode ser V para Petrúquio e V para Gadolínio. Um dos dois vai ter que ser F. Então, você só colocar aquela tabela verdade que nós aprendemos da exclusiva, nós vamos ter FVVF, que bate perfeitamente com a alternativa B. Tranquilo, pessoal? Então, guardou essa ideia de que não pode ter dois valores verdadeiros nas proposições quando é exclusiva, você mata esse exercício. Galera, eu vou finalizar por aqui porque estamos chegando em 10 minutos e vai ter a segunda parte, galera. Um abraço.